Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês de um gênero textual que é bastante requisitado, tanto na escola quanto na faculdade, que é o texto dissertativo. A gente ouve muito falar em texto dissertativo, mas é importante chamar atenção para algumas características desse gênero textual e eu vou compartilhar com vocês também algumas dicas para fazer um bom texto dissertativo. Bom, primeiramente, nós precisamos levar em consideração que existem basicamente dois tipos de dissertação. A dissertação argumentativa, que é aquela em que nós tentamos defender um ponto de vista, defender um argumento, e a dissertação expositiva, em que nós vamos explicar a respeito de um assunto, de um conceito, de um tema. Então, primeiramente, você precisa entender se o seu objetivo é informar, explicar a respeito de um assunto, ou seja, você vai escrever uma dissertação expositiva, ou se você vai precisar defender um ponto de vista, sustentar um argumento. Nesse caso, você vai escrever uma dissertação argumentativa. Apesar dessas diferenças, a estrutura delas é muito parecida. A gente já está cansado de ouvir falar que todo texto tem início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. No texto dissertativo, isso não é diferente. Então, na introdução, você vai apresentar para o seu leitor de que assunto você vai falar. E caso você esteja fazendo uma dissertação argumentativa, você vai apresentar para ele também qual é o ponto de vista que você vai defender, qual será o seu argumento central. Na introdução, você deve evitar utilizar termos como, neste texto eu vou falar sobre. O seu leitor não quer ler esse tipo de coisa, ele quer já que você chegue direto ao ponto. Então, já pode começar a apresentar o seu tema, o problema central que você vai discutir, ou o conceito que você vai explicar, e se for uma dissertação argumentativa, apresente também qual será o seu argumento, né, de uma forma direta, de uma forma clara. Já no desenvolvimento, você vai destrinchar o seu tema. Então, você vai apresentar conceitos, exemplos, dados estatísticos, opinião de especialistas, vai trazer citações, caso você esteja fazendo um texto acadêmico, né? Então, você pode trazer citações de outros autores, pode trazer exemplos da mídia, né? De notícias que estejam veiculadas aí em grandes meios de comunicação, dados estatísticos confiáveis, não tire ali de fontes da minha cabeça, de grupos de WhatsApp, são dados confiáveis, né, de institutos de pesquisa, de pesquisadores mesmo, então de fontes em que você possa confiar, que sejam científicas e que tenham um certo rigor. Caso o seu texto seja argumentativo, esse desenvolvimento vai ser também um momento em que você vai apresentar os seus argumentos e vai sustentá-los com base em evidências, com base também na opinião de outras pessoas, para não parecer que essa opinião foi ali gerada da sua cabeça apenas e que nada mais no mundo pode sustentar essa opinião, né? Então, você vai trazer outras pessoas que concordam com você, exemplos que ilustram o que você está querendo apresentar no seu texto e dados estatísticos também que reforcem o argumento que você está apresentando. Na conclusão, se o seu texto for dissertativo expositivo, você vai fazer um resumão do que você falou ao longo do texto e vai apresentar ali um fechamento, né? Você pode retomar um conceito ou elaborar esse conceito de forma mais simplificada para poder encerrar o seu texto. Agora, se for um texto dissertativo argumentativo, que é aquele em que você apresenta opiniões, você vai então encerrar o seu argumento com chave de ouro, né, propondo também uma solução para esse impasse, uma solução para esse problema, e aí você pode então fechar com uma frase de efeito, buscar elaborar uma frase assim de impacto para que o seu leitor termine o texto pensando, nossa, essa pessoa tem mesmo razão. Então, basicamente, estas são as dicas aí de estrutura de um trabalho dissertativo. Quanto à linguagem, uma dissertação, ela é impessoal. Então, você não vai utilizar termos como eu acho que, eu acredito que, na minha opinião, nada disso.
Você vai mostrar a sua opinião através do que você escreve, mas sem dizer claramente que aquilo é a sua opinião. Parece um pouco confuso, mas não é tão difícil fazer isso, tá? É só você lembrar dos textos jornalísticos, dos textos de livros didáticos, de artigos científicos, livros ali que te ensinam alguma coisa, né? Então, os textos didáticos, os textos jornalísticos são exemplos de dissertações, de textos dissertativos, e você pode reforçar ali o seu arsenal, né, de ideias para escrever a partir da sua leitura. Então, leia bastante esses tipos de texto, né, que você vai ter ideias e vai ter inspiração para escrever o seu próprio texto. Outra coisa interessante é manter um certo equilíbrio entre o tamanho dos parágrafos. Todo parágrafo, ele inicia e termina uma ideia. Então, cada parágrafo segue mais ou menos a estrutura do texto, tem início, meio e fim. Só que você precisa estar atento para não fazer um parágrafo muito extenso e um parágrafo muito curto. Precisa ter mais ou menos um equilíbrio no tamanho desses parágrafos. Também é interessante você observar se você não está usando frases muito longas. Por quê? Porque as frases longas demais atrapalham o desenvolvimento da sua ideia e pode gerar alguma dúvida no leitor, ele pode ficar um pouco confuso. Então, procure utilizar sempre frases mais objetivas, mais diretas, né, e mais curtas. Se você estiver escrevendo um texto dissertativo expositivo, principalmente se for para finalidade acadêmica, é importante sempre citar as fontes. A gente já falou sobre isso em outro vídeo lá sobre citações, né? Quando eu falei com vocês sobre a ABNT. Eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo o link de um site, é um site da UOL Educação, que traz redações do Enem, temas do Enem, né, com redações de leitores, comentadas e corrigidas por especialistas. Então, é um bom recurso para você ter inspirações, ter ideias, e você pode também escrever os seus textos e enviar para eles, porque eles corrigem textos de alguns leitores. Então, vai que o seu texto é escolhido aí, né? Então, fica a dica, eu espero ter ajudado, e se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, por favor, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!